Voltei, ditado pelo espírito Irmão Jacó, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Atenção! Este trabalho não tem por objetivo substituir a leitura do referido livro, porque de fato não o substitui, mas pretende facilitar seu entendimento, tanto para quem já o leu como para quem pretende lê-lo, e, aliás, recomendamos sua leitura. Apresentação da obra. Irmão Jacó foi o pseudônimo adotado pelo espírito Frederico Finger, que em vida foi um reconhecido ativista espírita e dirigente da Federação Espírita Brasileira, tendo prometido aos confrades escrever do além tão logo lhe fosse possível. Assim se fez, num livro publicado em 1949, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, trazendo então suas experiências a fim de nos servir para reflexões. Frederico Finger, ou seja, o irmão Jacó, anuncia: voltei. A luta continua. O autor disserta sobre suas experiências pessoais acerca da espiritualidade. Enquanto no corpo, não formulamos a ideia exata do que seja a realidade após a morte. O ambiente externo, sublime ou terrível, correspondem às nossas expectativas. Mas dentro de nós, os fenômenos morais são sempre fortes e inesperados. Antes da morte, tudo me parecia simples. Acreditei que o fim da vida corporal trouxesse paz no coração. Não foi bem assim. Meus amigos do Espiritismo, não se acreditem quitados com a lei por haverem atendido a pequeninos deveres da solidariedade humana. Nem suponham merecedores do paraíso por terem recebido alguma manifestação de um protetor espiritual. Ajudem a si mesmo no trabalho evangélico. Espiritismo não é somente a graça recebida, é também a necessidade de nos espiritualizarmos para as esferas superiores. De volta. Ainda em processo de recuperação espiritual, irmão Jacó insiste, entusiasmado, em se comunicar com os amigos encarnados. Sentiu-se um tanto ofendido quando os benfeitores espirituais lhe recolheram, pois era forte seu desejo de se manifestar e provar sua sobrevivência. Ainda debilitado, foi levado em visita a alguns núcleos espíritas em sua antiga cidade, Rio de Janeiro. Pelo auxílio que prestavam, viu que essas casas espíritas atraíam multidões de desencarnados, semelhante aos hospitais de emergência. Irritou-se com a incapacidade humana de colaborar com a imensidão de necessitados, sendo reconfortado pelos guias. Sementes minúsculas produzem toneladas de grãos que abastecem o mundo. Alegrou-se por ter sido notado por alguns médiuns, embora ainda não pudesse se comunicar. Irmão Jacó lembra quando esteve pela primeira vez em Pedro Leopoldo, após seu desencarne, para tentar contato mediúnico por Chico Xavier. Ficou desapontado por não ter tido oportunidade para isso, devido às circunstâncias do trabalho que ali se processava. Mas se satisfez ao receber a promessa do dirigente espiritual daquela sessão, que o auxiliaria no momento oportuno. À frente da morte. Irmão Jacó, que já havia lido muito acerca da morte, descreve o que bem pressentiu quando sua hora se aproximava, ocasião para reflexões profundas sobre seus acertos e erros na passagem terrena e sobre as circunstâncias que o aguardavam. Em seguida, detalhe os instantes que antecederam seu trespasse. Nas últimas 30 horas, reconheci-me em posição mais estranha. Tive a ideia de que 2 corações me batiam no peito.
um deles, o de carne, em ritmo descompassado, quase a parar, como relógio sob indefinível perturbação. E o outro pulsava, mais equilibrado, mais profundo. Procurei acalmar-me, orar intimamente e esperar, após sincera rogativa a Jesus para que me não desamparasse. Comecei a divisar à esquerda a formação de um depósito de substância prateada, semelhante a gaze tenuíssima. Em dado momento, já no plano espiritual, irmão Jacó desespera-se, sendo então reconfortado pela sua filha Marta. Em pleno transe. Enquanto os benfeitores operavam o desprendimento do seu perispírito, irmão Jacó acompanhava a oração do Salmo 23, proferida pela sua filha. O Senhor é nosso pastor, nada nos faltará. Deitar-nos faz em refúgio de esperança, guia-nos suavemente a águas do repouso. O trabalho foi bem sucedido e o recém-desencarnado começou a se refazer, embora certa estranheza o acometesse ao contemplar o corpo falecido. O cadáver perturbava-me com as sugestões da morte. Impunha reflexão desagradável e amarga. À distância dele, provavelmente a ideia de vida e eternidade prevaleceria dentro de mim. Radiante, ele percebe a presença dos amigos Bezerra de Menezes e irmão Andrade, seu guia espiritual, que ali lhe prestavam socorro. Jacó estava um tanto debilitado e o Dr. Bezerra presumiu que aquele ambiente doméstico estava impregnado de fluidos gravitantes. Então, ele é levado à praia para se beneficiar das vibrações do mar. Vida nova. O autor conta que foi acometido por um irresistível sono e assim cedeu ao repouso. Despertou ao lado da filha querida, ainda surpreso pelo seu envoltório espiritual ser de natureza muito semelhante ao velho corpo físico, ao qual, aliás, ainda se ligava pelos fluidos do cordão de prata. Toquei meu veículo novo. Eu era o mesmo, dos pés à cabeça. Coração e pulmões funcionavam regulares. Fascinava-me, porém, acima de tudo, o novo aspecto da paisagem. Casas, vegetação e o próprio oceano pareciam coroados de substâncias coloridas. Que sugestões surpreendentes em torno! As claridades solares, em derredor, revelavam maravilhosas cambiantes. Os benfeitores, que haviam se ausentado durante o sono do irmão Jacó, retornaram para reconduzi-lo à sua antiga residência, onde familiares e amigos velavam o defunto, num redemoinho de vibrações diversas. Amparado pela filha, pelo guia e pelo médico dos pobres, Jacó experimentou certa excitação ao ouvir comentários dos mais variados. Falavam desde política até as despesas do enterro. Alguns conhecidos me atiravam flores que eu não merecia, ao passo que outros me crivavam de espinhos dilacerantes. Inutilmente, desejou se materializar na frente daquelas pessoas para pedir perdão pelos erros e lhes rogar o auxílio da oração. Finalmente, pelos esforços dos amigos espirituais, foi feito o completo desligamento fluídico. Porém, novamente se abalou ao se deparar com o aparecimento de entidades desencarnadas antipáticas à sua pessoa. Experimentou o alívio inefável da oração ao se aproximar de um grupo de devotados amigos. Com o auxílio dos que ficam,
Aqueles que partem seguem mais livremente ao encontro do porvir. Assistiu também ao sepultamento da máquina carnal. A passagem. Descrevendo sua passagem, disserta o quanto é trabalhoso a desvinculação com o mundo terreno, especialmente pelos elos morais, pondo-se em dúvida de qual seria sua futura morada na nova dimensão. De volta à orla marítima, Jacó se reúne a outros recém-desencarnados, que esperavam pelo socorro dos missionários da luz. Daquele grupo, destacava-se uma professora, de cujo peito emanava radioso brilho, justificando certa elevação espiritual daquela senhora. Jacó sentiu inveja e foi repreendido por Marta. Bezerra, o organizador da excursão que estava para se iniciar, fez uma preleção sobre os percalços daquela viagem que encaminharia a todos aos seus respectivos destinos, o que exigia determinação para a subida. Finalmente, o grupo volita em direção ao espaço. Incidente em viagem. Admira a paisagem sideral e pondera que se o homem soubesse da extensão da vida após a morte, certamente se comportaria de modo diferente na Terra, citando inclusive os que professam o Espiritismo. Logo adiante, o grupo penetra as regiões umbralinas, de vozes desagradáveis e formas monstruosas, sob solo instável. Bezerra solicitou silêncio, calma, prece e determinação, além do esquecimento das faltas, para não cair em sintonias negativas. Em seguida, uma ponte luminosa cortou o espaço e o grupo marchou por ela. Minha alegria ante a aproximação do plano mais elevado era inexcedível, mas a noção de responsabilidade quanto às dádivas recebidas no mundo que eu deixara pesava agora muito mais intensamente sobre mim. Mereceria o ingresso naquele domicílio celestial? Um dos seguidores vacilou em seus pensamentos e criaturas iguais feras espirituais se manifestaram em ataque. Bezerra defende o grupo com suas luzes e pede oração. O autor confessa o terrível medo que o arvorou, mas ressalta o alívio experimentado por todos quando pronunciou o trecho do Salmo 23. Ainda que andemos pelo vale da sombra e da morte, não temeremos mal algum, porque Ele, o Senhor, está conosco. A sua vontade e a sua vigilância nos consolam. Da ponte, a paisagem se altera para mais leve, mais clara e impregnada de perfumes, árvores e flores. Ouvem então suaves melodias entoadas por crianças, que volitavam felizes e vindo ao encontro da professora desencarnada que havia se juntado àquele grupo, chamando-a de mamãe. Despedindo-se dela, o agrupamento prosseguiu, atravessando instâncias e redirecionando cada espírito ao seu novo lar. Quando Jacó topa enfim a colônia que o abrigaria, é surpreendido pela recepção efusiva de velhos companheiros espíritas. Guilhom Ribeiro, Leopoldo Cirne, Inácio Bittencourt e Dr. Antônio Luiz Saião. Apresentando sua nova morada e a senhora que o recepcionaria, Bezerra de Menezes se despede de Jacó, prometendo o retorno. Exausto, ele se recolhe em profundo descanso. Esclarecimentos.
acordou Jacó ao lado do irmão Andrade e Marta, que, percebendo a necessidade do pai em se alimentar, cuida de lhe servir plantas. Levantou alguns questionamentos sobre sua nova condição de vida, ao que seu guia prontamente respondia. Entre outras coisas, indagou sobre o repouso pós-túmulo e a razão de não se lembrar de vidas passadas. O irmão Andrade ouviu-me sereno e informou que a reencarnação e a desencarnação constituem vigorosos e renovadores choques para o ser e que, se, em alguns casos, era possível o reajustamento imediato da memória quando a criatura já atingiu o significativo grau de elevação, na maior parte das vezes, a reabsorção das reminiscências se verifica muito vagarosa e gradualmente, evitando-se perturbações destrutivas. Nova moradia espiritual. Jacó mostra desejo de trabalhar e servir a causa espiritual, e seu mentor anota que assim se dará na oportuna ocasião. Ambos conversam também sobre o Tribunal da Consciência. Marta executa ao piano uma área que transparecia sua delicadeza filial, e seu pai pergunta sobre o paradeiro de Beethoven, que havia difundido entre os encarnados a mensagem da música dos planos superiores. Ela responde informando que o compositor ora goza de uma instância superior. Conta o autor que saiu a passear pela colônia, encantando-se com o que ali vislumbrava. A luta prossegue. Diante da universidade onde Marta presta auxílio, Jacó fica maravilhado. Era uma escola para espíritos desencarnados ainda na infância e que, por ainda não terem alcançado a necessária evolução, careciam de especial preparo para não sofrerem o choque biológico da reencarnação, sendo então preparadas para o despertar sem abalos. Prosseguindo o roteiro, conheceu os demais estabelecimentos daquela instância. Não vi estabelecimentos comerciais, mas, em compensação, identifiquei grande número de instituições consagradas ao bem coletivo. De todos os recintos, o mais vistoso foi o magnífico santuário da cidade, onde todos comungam no amor e na veneração a Deus e ao Evangelho de Cristo, sem dissensões e descontentamentos. À noite, recolhida em domicílio, captou as orações de amigos e parentes da terra dirigidas a ele. Em seguida, ao lado do irmão Andrade, percebeu a aproximação de um médium em desdobramento, pedindo-lhe notícias. Entre companheiros. É imenso consolo pensar que a morte não interrompe o trabalho sadio e edificante. Os ideais nobres possuem suas verdadeiras raízes na vida espiritual e, além do túmulo, podemos continuar o serviço que se afina com as nossas tendências e esperanças. Na noite seguinte, Jacó recebeu a visita dos amigos Guilhom Ribeiro e Cairbar Schutter, com quem pôde confabular alegremente e de quem ouviu promessas de trabalho refazedor. Ele pergunta a Guilhom o porquê dele não mais ter se manifestado no plano físico, e este lhe responde que é imprescindível esquecer o personalismo para fixar a mente no espírito coletivo da tarefa redentora. Daquele encontro, o autor relata ter tido muitas informações da vida no plano espiritual. Aqueles amigos o convidaram a um passeio pelo Rio de Janeiro e assim ocorreu, também com a custódia do irmão Andrade. Revendo círculos de trabalho. Descreve o autor que dessa vez a viagem foi toda tranquila e demasiada rápida.
Guilhom lhe explicou que, assim como há rotas aéreas para os pássaros metálicos da aviação planetária, também há rotas espirituais definidas que favorecem as entidades menos materializadas. Sentiu vontade de se manifestar em plena avenida para dar testemunho da sobrevivência. Entretanto, Guilhom elucidou que o processo espiritual será sempre gradativo, sem violência e alarme. Com os sentidos mais apurados, Jacó conta que observou muitas entidades espirituais luminosas seguindo os homens encarnados, mas que, no entanto, bem maior era o número de espíritos de baixas sensações a seguirem suas vítimas, presos às paixões sexuais, aos tormentos do ódio, aos caprichos da vingança e os vícios da droga e do álcool. Logo adiante, entraram numa instituição respeitável de tratamento espiritual, onde iriam cooperar na doutrinação de desencarnados endurecidos. Jacó envergonhou-se por não ter o brilho perispiritual dos amigos que o acompanhavam. Tão logo foi reconhecido por espíritos de vibrações baixas que lhe perguntaram por sua luz. Calmamente, Guilhom lhe assegura que sua luz virá pela meditação e prece no momento oportuno. Excursão confortadora. O autor discorre sobre as lamentações que fez por aquelas ocasiões. Eu não havia providenciado luz para mim mesmo. Tinha conduzido muitos desencarnados à fonte sublime do Evangelho, mas esqueci das próprias necessidades. Doutrinei muita gente, ou pretendia haver doutrinado, e, em todo o meu movimento verbal da pregação cristã, havia salientado o imperativo da luz para os corações humanos. Contudo, agora, que participava de uma sociedade espiritual, reconhecia a opacidade de minha alma. De volta à colônia, Jacó compartilhou essa mesma tristeza com Marta, em certa vez que ficaram a sós. Depois, conta-nos de uma significante visita que fez, juntamente com sua filha, a um nobre espírito americano, Thomas Edison. Tendo perguntado sobre a continuidade das suas invenções na Terra, ouviu: O Criador é Deus, nosso Pai. Somos simples instrumentos dos desígnios sábios e justos dele. As invenções continuam na esfera transposta e no círculo em que respiramos presentemente. Agora, porém, meu caro Jacó, não será a ocasião de inventarmos uma lâmpada divina e eterna que funcione para sempre dentro de nós mesmos? No templo. Alcançado o dia em que seria recebido no grande templo, no 30º dia de seu desencarne, Jacó ouviu jubiloso a orquestra executar La Grazia Ladra, de Rossini, em meio às saudades do lar terreno, da esposa e dos filhos. Posteriormente, um coral de meninos canta o hino intitulado Um Irmão que Volta de Longe, que o faz recordar uma exclamação de sua mãe. Vai, meu filho, trabalha dignamente. Seja bom para Deus e para os homens. Um dia nos veremos novamente no lar. Levado à presença dos amigos, reconheceu muitos deles e conversaram francamente. O tema predominante da conversa era a esperança no futuro. Assim como eu, todos lastimavam não terem aproveitado as horas no corpo físico dentro da eficiência desejada. Poderíamos ter concretizado muito mais o nosso idealismo cristão na causa que abraçáramos, se tivéssemos usado a aplicação com o mesmo ímpeto com que procurávamos conforto no campo do ensinamento.
descreve um momento magistral em que o Dr. Bezerra alçou uma sentida prece ao Mestre Jesus. Quando Bezerra terminou, que intraduzível maravilha! Na câmara alva surgiu, de repente, uma estrela cujos raios tocavam o chão. Tão Esquecendo as ideias preconcebidas, com mente lavada e aberta para novos aprendizados. O irmão Andrade conduziu Jacó a uma das dependências do grande templo. Dezenas de espíritos ali estavam para também participarem das aulas, tudo simples e cordial. O curso em voga era destinado à organização, ao suprimento de valores educativos aos espíritos procedentes de esfera carnal. Da cartilha usada naquele estudo, nosso autor nos transcreve, entre outras coisas, alguns quesitos. Cada espírito é um mundo vivo com movimento próprio, atendendo às causas que o criou para si mesmo, no curso do tempo, gravitando em torno da lei eterna que rege a vida cósmica. 2/3 das criaturas humanas encarnadas na crosta da Terra demoram-se em jornada evolutiva da irracionalidade para a inteligência, ou da inteligência para a razão. A terça parte restante acha-se em trânsito da razão para a humanidade. Fora do corpo terrestre, mas ligados ao mesmo plano, evoluem bilhões de seres pensantes nas mesmas condições. Em esferas mais elevadas do planeta, outros bilhões de almas caminham da humanidade para a angelitude. O processo de educação do ser para a divindade tem sua base no reencarnacionismo e no trabalho incessante. O Instituto das Compensações funciona igualmente para todos. Ninguém ilude as leis universais. Jesus é um ministro do absoluto, junto às coletividades que progridem nos círculos terrestres. Os grandes instrutores do mundo, fundadores de variados sistemas de fé, representam mensageiros dele, que nos governa desde o princípio. Toda criatura humana possui consigo as sementes da sabedoria e do amor. Quando ambientar esses divinos germes dentro de si mesma e desenvolvê-los amplamente, através dos séculos incessantes, conquistará as qualidades do sábio e do anjo, que se revelam na sublime personalidade dos filhos de Deus em maioridade divina. Ensinamento inesperado. Conta o livro que Jacó foi convidado a experimentar, na prática, as lições recebidas na escola iluminativa. Ao lado do irmão Ornelas, mais outro estudante, ele retorna ao Rio com a missão de observar o caso de um obsessor, de um alcoólatra que, em vida, ele tanto havia tentado renovar, sem sucesso. O alcoólatra estava num bar suburbano e, ao seu lado, o terrível perseguidor espiritual, impulsionando-o ao gozo da bebida. Quando os amigos espirituais se aproximaram, o obsessor gargalhou e arremessou forças perturbadoras contra Jacó, que assim experimentou forte mal-estar.
Porém, Ornelas, o instrutor, impôs sua mão sobre Jacó para inspirá-lo e o encorajou ao diálogo. O agressor, percebendo a firme decisão do aprendiz da luz, recolhe seus punhos contendo sua ira. Jacó, então, inicia a conversação amiga, convidando aquele infeliz à autorreforma. Inflexível, o obsessor ridiculariza o doutrinador pela falta de luz, além de lhe lançar fortes acusações de quando era encarnado. Jacó lhe confessa as fraquezas, mas exalta o esforço em repará-las. Fim da minha primeira observação pessoal de serviço, o obsessor fitou-me de maneira diferente. Pareceu-me não tanto agressivo. Revelava-se disposto a me entender à disposição fraterna. O instrutor aconselhou dar tempo para a semente daquela mensagem germinar. A surpresa sublime. Nosso autor relata seu constrangimento por não possuir a luz espiritual que era resplandecente nos amigos que o cercavam. O encontro com aquele infeliz obsessor lhe tocou a consciência acerca das sombras que ainda o revestia. Decidido a preparar-se para servir, voltou a visitar agrupamentos de espíritos endurecidos e sofredores, seja indo sozinho ou acompanhado pelos instrutores e amigos. Mais de 200 dias passados na escola de iluminação, e Jacó voltava ao lar espiritual sozinho, quando foi surpreendido por um grupo de sacerdotes desencarnados que almejavam lhe causar desequilíbrio e terror. Aproveitando os ensinos colhidos com os amigos, ponderou consigo: O Senhor não nos aconselhou a orar pelos que nos perseguem? Não exemplificava a permuta do bem pelo mal? Ele não nos pedia ajudar os inimigos e amparar os que nos caluniam e odeiam? Além disso, aquelas almas não seriam dignas de ajuda e piedade? Tocado de sincero desejo de auxiliá-los, nosso amigo entregou-se à prece. Os antipáticos se afastam um tanto, embora ainda raivosos. Intensificando a oração, constatou-os retirando-se, cabisbaixos e vencidos. Foi então tomado de surpresa. Tomado de assombro, verifiquei que branda luz de um roxo carregado brilhava em torno de mim. Indagou a si mesmo que amigo luminoso estaria ao seu lado naquele instante e novamente refugia-se em prece. Instantes adiante, à sua frente lhe surge Bittencourt Sampaio, a lhe esclarecer que aquele brilho havia brotado de dentro do próprio Jacó. A emoção lhe toma conta. Retorno à tarefa. O trabalho é das maiores bênçãos de Deus no campo das horas. Em suas dádivas de realização para o bem, o triste se reconforta, o ignorante aprende, o doente se refaz, o criminoso se regenera. Ladeado de amigos e orientadores da missão evangélica, Jacó deu prosseguimento aos seus estudos preparatórios visando sua evolução, até que fosse chegada a véspera de seu retorno à vida carnal. Roguei em silêncio a bênção do Eterno, para que me não faltassem a luz e a paz, o equilíbrio e a coragem na tarefa bendita do recomeço.